Irmãos queridos, hoje aqui uma mensagem de esperança no meio de tudo que temos vivido, que não dá para a gente disfarçar e ocultar o momento que a gente está passando, todos retidos em casa, diante desta pandemia que está acometendo o mundo. E o tema hoje, livrai-nos do mal. Vamos tirar aqui de Daniel 9, a partir do versículo 13. Antes, oremos. Senhor, abençoa, Senhor, este momento, esta palavra, com a Tua presença viva. Prometeste, ó Deus, que estarias sempre conosco e que o Teu Espírito falaria as coisas necessárias na hora em que deveriam ser faladas. E assim eu creio com todos os irmãos queridos que estão a ouvir essa palavra, que obteremos de Ti, Senhor, direção, bênção, alegria, consolação, nova disposição, nova fé, para a Tua alta glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel 9, 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo como um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Amém. Ó Espírito Santo, usai esta palavra para a tua própria glória e para a direção dos teus filhos amados e de todos aqueles que tens chamado ao teu coração. Amém. Irmãos, essa palavra de Daniel, escrita há muito tempo antes de nós, não mudou em uma coisa, que o mal atrai a calamidade. Então, ele está escrevendo essa palavra na Babilônia, não é mais na sua terra, Jerusalém, porque os judeus, por causa de suas iniquidades, foram deportados para a Babilônia. Isso os que não perderam a vida. Os que ficaram vivos foram mandados para outro lugar, deixando para trás tudo que tinham. O templo, os costumes próprios das festas que eles celebravam por lá, seus lugares, suas plantações, e foram servir como escravos, bem longe dali. Então, é isso que ele chama o mal que nos sobreveio. Então, assim como a sujeira atrai moscas, o mal na sua alma atrai demônios, atrai calamidades, atrai coisas ruins. Por isso, a insistência da palavra de Deus em nos purificarmos de todo o mal. Vivemos num mundo doente, que jaz no maligno, onde a própria religião tem se mostrado adoecida, e não é de se esperar outra coisa senão que muitos males estejam sobre esta terra. Mas, para que nós não andemos temerosos de que não há jeito ou não há volta, e sabemos que Jesus voltará, mas não sabemos se é nesses dias, nem quando será, porque a palavra de Deus não revela, mas devemos apenas orar para que Ele volte, orar incessantemente. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Essa palavra ela traz uma esperança para esse momento. Ele diz que, primeiro, para que a gente entenda bem, dentro dessa mensagem que eu chamei de livrai-nos do mal, que no versículos 13 e 14 diz assim: todo esse mal sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor. Ou seja, diante do mal, a primeira providência é entrarmos com esse recurso, que são as súplicas. Pedir incessantemente ao Senhor, como está no Salmo 142:1, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz
supliquei ao Senhor. Temos que estar constantemente suplicando, porque, como eu já falei outrora, pior do que o pecado é não buscar remédio para o pecado. Então, quando nós erramos, e acontece de errarmos, é um erro pior não crer no perdão. Então, crer no perdão dos pecados é uma ordenança de Deus. Por isso, a súplica: Senhor, derrame sobre ti minha súplica. Quando o rei Davi caiu, ele não fez outra coisa, fez uma súplica, que está lá no Salmo 51, se eu não me engano, né? Quando ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. É o que nós pedimos a Deus agora, né? Suplicando por esse tempo, para que cesse essa calamidade, para que as famílias não sejam atingidas, para que os jovens não paguem com a vida, os idosos não paguem com a vida, esses males do mundo. Vamos suplicar a Deus. Ele ouvirá a nossa súplica, porque Elias orou, e Elias foi atendido em uma terra estranha. A oração dele alterou o funcionamento das nuvens, do céu, da terra. O Senhor está atento à oração dos seus filhos. Tenho essa confiança. Então, ele primeiro suplicar, né? Porque aqui está no versículo 13. Não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Aqui temos 3 passos para enfrentarmos juntos toda espécie de calamidade, não só dessa que está sobre o mundo, mas pensando aí e aqui na minha própria vida, na sua própria vida, quando as coisas não estiverem lá muito bem, você tem essas 3 direções de Deus. Uma, a súplica independente do seu pecado, da sua queda, creio no perdão dos pecados. Essa é a nossa confissão. Depois, para nos convertermos das nossas iniquidades. Por quê? Quando Jesus perdoou a prostituta, ele disse: vá, não peques mais. A mulher que foi surpreendida em adultério: vá, não peques mais. João 5,14 tem lá a cura daquele cego, e diz assim: Jesus encontrou-o depois no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, para nos convertermos das nossas iniquidades. Ou seja, diante da calamidade, diante de qualquer coisa ruim, primeiro passo, a súplica. O segundo, a conversão das nossas iniquidades, uma mudança sincera. Não voltarmos para a lama onde estivemos deitados. Não voltarmos, como diz Pedro, ao vômito. Essa é uma palavra digna de fé. Deus nos quer em uma nova direção, em um novo costume, em uma nova vida. E para nos aplicarmos à tua verdade, ainda no finalzinho do versículo 13. Ou seja, a verdade qual é? João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus quer que nos apliquemos. Estava comentando com os meus filhos que, ouvindo uma propaganda de uma faculdade que dizia assim: existe o aluno e existe o estudante. O aluno vai para a aula, senta, ouve, né, com uma grande atenção, mas em casa não abre o livro. O estudante não. Ele, além de ser aluno, ele senta, abre o livro. Acontece na vida dele essa palavra que está aqui no finalzinho do versículo de Daniel 9,13. Para nos aplicarmos à tua verdade. Ele tem aplicação. Ou seja, ele pega um lápis, um papel, um livro, e ele começa a resolver questões e ir além. Então ele tem uma aplicação. E é um remédio contra a nossa iniquidade, contra os males que vêm por causa da nossa iniquidade, melhor dizendo. Que nos apliquemos à palavra de Deus, nos apliquemos à tua verdade, né? Como está aí no final desse versículo.
Segundo Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como eu estava dizendo aqui em casa recentemente, a gente vai aprender violão. Você pode passar uma eternidade tocando violão em dó maior, sem evoluir para nenhuma música. Mas você pode ir além, pode aprender novas notas, novas músicas. Assim é a palavra de Deus. A gente pode aprender o básico, mas ela não tem fim. E quanto mais a gente se aplica, mais agradáveis a Deus nós somos e cumprimos essa receita que está aqui. Que, precisamos suplicar a Deus. E aí eu recomendo o Salmo. Só conferir aqui para vocês. Qual é o Salmo da súplica? De Davi, né? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. E adiante você pode ler toda essa súplica. Então, primeiro, suplicar. Depois, converter-se das iniquidades. Terceiro, aplicar-se à verdade, dedicar-se à palavra de Deus. No versículo 14 vem um quarto item, um quarto ponto aí da receita. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Deus tem o poder de trazer e afugentar o mal. Tudo que nós estamos vivendo é permissão de Deus. Não só esse mal que está sobre o mundo, mas qualquer mal que venha acontecer sobre a sua vida, o Senhor está vigiando sobre ele, porque é dele esse poder de afastar o mal e trazer o mal. Então, por isso que se tivermos que achar uma solução para o mal, é a oração. Pedir a Deus que afaste esse mal. E aqui diz, e o trouxe sobre nós. No caso aqui de Daniel, o exílio, né? No nosso caso, esse momento de calamidade que estamos vivendo. E aqui diz, no 14 ainda, não obedecemos à sua voz, razão dele ter trazido o mal. Então, o quarto ponto seria esse, obedecermos à voz de Deus. O Salmo 95:7 diz, ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o segredo da comunhão com Deus é a obediência. Obediência. Ouvir a voz significa obedecer. Porque Deus, meus queridos irmãos e queridas irmãs, é aquele amigo que já foi no amanhã, já viu tudo, e voltou hoje e sabe lhe dizer exatamente o que é melhor. Então, a obediência a Deus é, em primeiro lugar, uma questão de confiança nessa onisciência de Deus. Ele tudo sabe. Ele sabe o desenrolar de todas as coisas. É melhor obedecer. Então, essa receita, essa direção de Daniel, serve para você tratar do mal na sua vida e pedir o livramento do mal. Eu quero entrar num segundo ponto, que está aqui no versículo 15, que ele diz assim, agora, ó Senhor nosso Deus, tu que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti renome, como hoje se vê. Então, Deus, ele tem um renome. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Nós é que não temos renome. Um dia desses, estava aí na televisão, feirão do Sebrae, para você negociar e deixar seu nome bem limpinho. Mas no mundo espiritual, meus queridos, não tem feirão nenhum que consiga nos dar renome. Nós temos perdão, renovação, mas não é por causa do nosso nome. É por causa
do nome de Deus. Né? Ele sim tem renome, conforme está escrito aqui, Salmo 135, 6. Tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então você deve confessar essa palavra em qualquer situação difícil. O que o Senhor quis, o Senhor fez. Né? E a palavra confessada pela boca espanta o que o pensamento, a tentação que está correndo no pensamento. Às vezes nosso pensamento está submetido a tentações das piores espécies. Qual é o remédio? A confissão com a boca. Ninguém consegue falar a promessa de Deus com a boca e ao mesmo tempo pensar algo ruim que está se levantando no coração. Então, o que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. O que nós pedimos ao Senhor, se Ele concordar em fazer, Ele fará. Porém, nós não temos renome. Onde está o nosso renome? Está aqui em João 14, 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado do Filho. Então, um nome nos foi dado, o nome de Cristo, intercessor. E o que nós pedirmos no nome dele, o Senhor fará. Eu não sei o que você está precisando, eu sei o que eu estou precisando, talvez nem eu mesmo saiba pedir como convém, como o Espírito Santo diz, não sabemos pedir como convém, mas uma coisa é certa, há um nome que nos foi dado, esse nome tem renome, Cristo Jesus, Senhor amado, irmão querido, a quem Ele quiser ouvir, Ele fará o que este estiver pedindo. Que seja assim para a sua vida, para mim. E onde nós entramos nessa história? Porque estamos suplicando a Deus que pelo renome dele, Ele tem, como diz aqui, mão poderosa. É o atributo que é dado a Deus no versículo 15. Com tua mão poderosa. Deus tem uma mão poderosa. Ganhaste para ti renome, um grande renome o Senhor tem. Se nós não temos renome, Cristo tem, e disse que nós pedíssemos as coisas em seu nome. Por isso que toda oração deve ser feita invocando o nome de Cristo. Dirige-se sempre a Deus na autoridade que está no Filho amado, Cristo Jesus. Então, o que faremos? É o que está em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, a nossa parte é a ousadia. É crer que, pelo sangue de Jesus, temos atendimento das nossas orações. Como, por exemplo, queria pedir hoje que o Ceará deixasse essa posição horrível de terceiro lugar no ranking, né, dos lugares contaminados pela Covid-19 aqui no Brasil. Pedir que Deus aplaque a ira dele sobre esse lugar em que vivemos e sobre todo este país também. Certo? Devemos pedir por todas as nações, mas aqui eu estou pedindo, em especial, pelo nosso país, que é onde estamos orando, e a você que eu estou me dirigindo em língua portuguesa, para que você ore, para que Deus tenha misericórdia deste lugar. Mas, voltando aqui para a ousadia, não posso deixar de dizer: Senhor, livrai o mundo deste mal. Então, Daniel está nos dizendo, né, aqui no versículo 15, no versículo 16, Senhor, antes ele diz, temos pecado, temos procedido impiamente, mas ele diz 16, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor. Ele fala a respeito de Jerusalém, fala a respeito aqui da nossa vida, da sua vida, a minha e deste mundo. Aparte-se a tua ira e o teu furor. Essa oração é para hoje e sempre, para a sua vida, em qualquer momento que você sentir que o seu pecado está trazendo coisas ruins para a sua vida. Você vai dizer, Senhor, aparte-se a tua ira, aparte-se o teu furor. Essa é a ousadia de Daniel, essa é a nossa ousadia que está recomendada em Hebreus 10, 19. Estou perto de terminar, mas não posso deixar de falar do ladrão que estava ao lado do Senhor na cruz. Ele foi ousado. Ele estava lá e
não tinha como ele descer da cruz para fazer nenhum bem, nem para provar nada, mas ele estava no lugar certo, ao lado da pessoa certa, e Deus colocou uma confissão certa na boca daquele homem, e ele disse, Lucas 23:42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava sendo humilhado naquela hora, por causa dos nossos pecados, pagando o preço que ele já sabia que haveria de pagar por nós. Naquela hora não tinha ninguém chamando ele de Senhor, ninguém acreditava nele, pelo contrário, ele era escarnecido e diziam, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas este aqui não, este homem ele disse, Senhor, o chamou de Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, quando ninguém mais acreditava que ele era Senhor, quando ninguém mais acreditava que ele tinha um reino, Deus levantou um homem ao lado dele no sofrimento da cruz para dizer, meu filho, tu és Senhor e tu estás herdando um reino. Esse homem, o ladrão, o malfeitor que estava ao lado de Jesus, foi usado por Deus para consolá-lo, abençoá-lo e ajudá-lo naquele momento final. Mas também foi da parte dele, deste homem, a ousadia de alcançar salvação e bênção na hora derradeira. Então, não faz mal, meus amigos, nós orarmos o quanto quisermos. Não há limites para Deus. O que temos é que tocar o coração de Deus. Eu encerro aqui com uma história que eu já contei na igreja um tempo atrás, de uma lebre, né? Uma lebre é um coelho sendo perseguido por um caçador e os seus cães, muitos cães. E aí chegou num certo lugar que tinha um paredão e não tinha como a lebre fugir para a esquerda nem para a direita, e os cães chegando com o caçador e as armas. E quando ela se viu ali prestes a morrer, prensada entre aquela parede, aquelas árvores, sem ter mais saída para a esquerda, para a direita, nem para cima, ela teve uma grande ideia. Ela se jogou nos braços do caçador. Quando ela se jogou ali, ele segurou aquela lebre, aí disse para os cães, parem, essa aqui é minha, porque confiou em mim. Então, quando estivermos com medo dos males que fizemos, devemos nos jogar nos braços de Deus. Quero, Senhor, orar para que o mundo se jogue em teus braços, porque é o que o mundo precisa, Senhor. Nessa hora, se jogar nos teus braços, Senhor amado, Senhor querido. Eu quero aqui atender um pedido de uma irmã querida, que pediu para eu cantar. Então vamos cantar. Eu vou cantar aqui uma música que praticamente só é conhecida na nossa igreja, mas se você puder ouvir uma, duas vezes, né? Nós estamos no mundo moderno, né? Você pode voltar e vir nessa pregação. O nome da música é A Promessa. Senhor Jesus, irmão amado, és nosso Deus, és a imagem do que seremos quando estivermos por toda a vida em tua casa. Senhor Jesus, tua presença meio a nós, pela promessa do Santo Espírito, nos faz ser como as árvores que estão à beira das águas, perdoados, Senhor, somos salvos, Senhor,
pelo teu sangue e em tua morte temos a vida. Renovado, Senhor, renascidos em ti, pela promessa do Santo Espírito, vives em nós, vives em nós, vives em nós. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Teu bom amor abençoe as famílias que ouvem esta palavra. Em todo lugar, Senhor, onde esta palavra for ouvida, eu te peço de coração que a alta bênção do perdão, da proteção, do livramento do mal, da morte e do desespero possa chegar a esta casa, a este coração que ouve. Glória a ti no alto céu, Senhor, pela intercessão que se levanta na igreja. Abençoa esta nação, abençoa este mundo. Tende compaixão de nós, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.